Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, então, antes da gente começar, primeiro eu quero esclarecer o porquê da gente está comentando tanto sobre soft skills. E para a gente falar sobre isso, a gente precisa primeiro analisar o contexto do atual mercado profissional. Com o advento das inteligências artificiais, cada vez mais a gente tem escutado que determinada vaga vai ser substituída, não escolhe essa vaga de emprego porque com a inteligência artificial você faz, e é justamente sobre isso que a gente veio falar. Porque quando a gente comenta sobre soft skills, a gente está falando sobre habilidades comportamentais e interpessoais que te garantem essa diferença, mesmo que as inteligências artificiais cada vez estão mais fáceis de serem acessadas e cada vez mais simples, mas as soft skills te diferenciam como profissional. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que são as soft skills. Como eu acabei de falar, são características comportamentais e interpessoais que não vão vir com um diploma, mas sim você treinando, você fazendo cursos e primeiro buscando entender o porquê que isso é diferencial no seu trabalho. Se você analisa que o trabalho em equipe, a empatia, a criatividade, a resiliência, a lidar com pressão e o pensamento crítico, e você exerce isso dentro do seu mercado, isso te garante um diferencial. Sabe por quê? Porque isso te torna humano, e isso é uma das dificuldades que a gente tem com a inteligência artificial. Além da gente ver aquelas imagens que geralmente ficam muito borradas e que te fazem parecer muito falso, quando a gente fala da sensibilidade, às vezes para resolver um problema, para escutar, e dentro do mercado profissional, independente do que você tem exercido, você vai escutar, seja de um superior ou seja com atendimento ao público, essa sensibilidade, essa habilidade de conversar, de buscar inovar, nem sempre a inteligência artificial pode auxiliar nisso. E é por isso que a gente está aqui falando sobre soft skills, e a gente vai falar sobre oportunidade de trabalho que a gente enxergou, onde mesmo com as inovações tecnológicas, as soft skills fazem a diferença. Nesse momento agora a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura. Bom, na arquitetura a gente vai perceber que as inovações tecnológicas, elas já vêm se fazendo presente com muita força dentro do curso da arquitetura, mas existem alguns pontos que a gente tem que perceber que as soft skills elas entram muito dentro da arquitetura. Por exemplo, existe atualmente algumas tecnologias de software que são capazes de fazer uma imersão do cliente dentro do seu projeto. Então, o arquiteto vai projetar aquela casa e, através de um óculos de realidade virtual, o cliente pode entrar dentro da casa. Então, mudar a iluminação, trocar alguns móveis, mudar as cores, e isso realmente é algo que ajuda. Mas isso não isenta as soft skills do arquiteto. Por exemplo, os projetos também são muito de parceria. Então, existem algumas soft skills que são muito importantes dentro dessa área da arquitetura, que são, por exemplo, os contatos com as pessoas. Normalmente, arquitetos, engenheiros, esse meio de profissões, existem muitas indicações. E uma inteligência artificial, por exemplo, não pode indicar alguém que você conhece. Então, isso é uma soft skills muito importante. As negociações também, as mais famosas barganhas. Então, barganhar preços, valores, o que cabe no orçamento do seu cliente, é algo totalmente das soft skills do arquiteto e não da inteligência artificial. Por exemplo, a minha irmã ela é arquiteta. Eu vejo muito ela escrevendo projetos e depois jogando eles no GPT para poder visualizar eles de uma forma mais aprimorada. Mas isso são detalhes que são acrescentados, mas isso não isenta a capacidade primordial do arquiteto, que é de empatia, de entender o cliente, entender o orçamento, de fazer indicações e negociações. Então, um bom arquiteto precisa de criatividade para inovar, para sair do comum e para apresentar suas ideias com clareza. Então, nem todas as coisas que a gente escuta de alguém, a gente consegue
transparecer isso de uma forma boa para um chat GPT, por exemplo. Então, o Pedro pode me falar, eu quero a minha casa assim, 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 e talvez quando eu for jogar na inteligência artificial, ela não vai entender da mesma forma que ele me falou, eu vou fazer errado e vou perder um cliente. Então, isso é algo que a gente precisa se atentar a ter essa soft skills muito presente. Então, dominar os softwares é importante, mas saber lidar com as pessoas é o mais importante. Eu acho que a soft skills mais importante para qualquer área de trabalho é a paciência e a empatia. Porque a gente percebe muito bem que em qualquer lugar, não só dentro da arquitetura, onde a gente chega para ser atendido por alguém, o que a gente mais preza é a forma como a pessoa nos trata. Então, normalmente, quando você chega numa loja e você não é bem tratado, a chance de você voltar é muito pequena. E isso é algo que uma inteligência artificial não poderia te proporcionar, porque ela vai te tratar da forma que você quer, mas não exatamente a forma como você desejaria. Então, não vai ter oi, tudo bem? Nossa, que bom que você está bem hoje, como é que está a sua família? A inteligência artificial não vai fazer esse papel. Então, isso é algo totalmente do ser humano. Então, essas são as soft skills, são essas habilidades que são insubstituíveis. Mesmo que de forma parecidas possam ser replicadas, elas não são com a mesma essência, como o ser humano. Porque a gente tem sentimentos e valores e coisas. Então, a tecnologia pode aprimorar a prática dentro da arquitetura, mas essas habilidades humanas tornam o processo mais significativo. É isso. Bom, outra profissão muito pautada é a questão dos professores, que hoje em dia, com toda essa tecnologia de pesquisar e passa um trabalho, só joga no chat GPT, está sendo muito discutida em relação a como ficarão esses profissionais daqui a um tempo. Eu vou falar mais sobre a questão dos professores de língua estrangeira, levando mais para a questão dos tradutores, que não é só a gramática, como igual a galera mesmo que faz Duolingo, só responde as questões, bem gramaticais. A questão dos professores é ter a empatia com os alunos, porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade no inglês. E eu só pesquisando as coisas, estudar para uma prova, só pesquisando as coisas escritas e lendo, eu não consigo aprender. Então, visando mais no futuro, os professores serão 100% essenciais na ajuda, principalmente com a oralidade, questão de sotaque, essas coisas, porque eles ajudam a gente a entender também a cultura dos países que a gente busca aprender a língua e a nos comunicar de verdade, não só com a gramática e saber como usar as palavras dentro de uma frase. Então, para a gente terminar o nosso TED Talk, em resumo, saiba que a inovação é importante. A gente não quer ser as pessoas que criticam, mas a gente sabe que usa a inteligência artificial. Ninguém aqui está demonizando. Eu só quero que vocês entendam que há uma sensibilidade que nós humanos oferecemos que elas não conseguem. Então, use da soft skill, da inovação, de buscar o conhecimento, para você utilizar a inteligência artificial ao seu favor, assim como a irmã da Evelyn, usa para a arquitetura, mas tem um pensamento humano por trás. Faça da mesma forma em tudo que vocês forem produzir. E sempre lembre, ao tocar uma alma, seja apenas outra alma. Meus parabéns por essa excelente apresentação. É sempre muito importante a gente perceber como as habilidades comportamentais e emocionais estão sendo cada vez mais essenciais em qualquer carreira. Agora, dando continuidade a esse momento, quero chamar agora a Andressa e a Raika, que irão nos apresentar um tema intrigante e atual. Será que os robôs vão roubar os nossos empregos? Bom dia, gente. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao nosso TED Talk. E já vamos começar com uma pergunta que é muito frequente hoje. Será que os robôs vão roubar nossos empregos? E antes que vocês já pensam, nossa, tô lascado, calma.
A ideia aqui não é assustar ninguém, é fazer vocês entenderem tudo o que está acontecendo, o que está mudando e o que a gente pode fazer para não ser substituído por máquinas. Ou melhor, para trabalhar junto com ela, porque se a gente for esperto, os robôs podem ser nossos colegas de trabalho. Como todos sabem, a tecnologia está evoluindo muito rápido. Hoje tem inteligência artificial, robôs, aplicativos e máquinas fazendo coisas que antes só humanos faziam. Tipo caixa de supermercado automático, tradutor de texto e até robô que faz pizza. Pois é, aí surge a dúvida. Se as máquinas fazem tanta coisa, o que sobra para a gente? Aí que está o segredo. O que não dá para automatizar são as soft skills, as habilidades humanas. O que são soft skills? Em resumo, as soft skills são habilidades sociais, emocionais e de comportamento, como criatividade, empatia, comunicação, trabalho em equipe, liderança, resolução de problemas e entre outras coisas. Ou seja, tudo aquilo que faz a gente ser gente. Um robô pode até calcular mais rápido, mas ele não entende sentimentos, ele não motiva grupos, ele não cria uma ideia do zero, como a gente faz. Exato. O robô, ele pode até fazer uma música, mas só você sabe o que quer dizer com aquela letra. E por que isso importa? Porque, no futuro, que já é o presente, as empresas não querem gente que só vai apertar um botão. Eles querem pessoas que pensam, se comunicam bem e saibam lidar com problemas e outras pessoas também. E olha, essas habilidades a gente não aprende só na escola. Elas nascem quando a gente erra, conversa, colabora ou tenta fazer algo novo. Quer um exemplo? Sabe quando a gente está num grupo da escola e alguém falta ou alguém some do nada e não faz a parte dela? Você pode surtar, ou você pode resolver, conversar e motivar o resto do grupo. Aí, sem perceber, você está praticando liderança, empatia e a comunicação. Os robôs vão mudar o mercado, sim, mas isso não significa o fim dos empregos, significa uma transformação. Vão surgir novas profissões que nem existem ainda, tipo designer de emoções em IA ou treinador de robôs. O importante é aprender sempre, ser curioso, criativo, saber lidar com as pessoas e outras coisas que também fazem as soft skills. Porque o robô, ele pode ser inteligente, mas a inteligência emocional ainda é 100% humana. Então, quando alguém perguntar para você se os robôs vão roubar os nossos empregos, Você pode responder, talvez, os que não se adaptarem, sim. mas os que desenvolverem as soft skills vão ser indispensáveis no mercado de trabalho. Porque, no fim das contas, o futuro do trabalho não é sobre competir com máquinas. É sobre ser mais humano do que nunca. Muito bom, meninas. Essa é uma reflexão necessária, porque estamos vivendo em um tempo em que a tecnologia muda tudo muito rápido. E precisamos aprender a nos adaptar e usar isso a nosso favor, até porque estamos cada vez mais dentro do mercado de trabalho. Então, para o nosso quarto TED Talk, quero chamar aqui a Esther e a Samara, que vão nos falar sobre o tema gestor de experiência e a profissão que entende o futuro. Oi, gente, bom dia. Eu quero começar com uma pergunta bem simples. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente bem atendido por uma empresa? Seja aquele restaurante que te chamou pelo nome, ou aquele aplicativo que resolveu o seu problema em questão de segundos. Isso foi muito mais do que um produto ou um serviço, foi uma experiência. E é exatamente aí que vai entrar uma das mais importantes e humanas profissões do futuro, que no caso é o gestor de experiência do cliente. Mas antes da gente falar de tecnologia, eu quero falar de uma coisa ainda mais essencial: pessoas. No mundo cheio de inteligência artificial, o que vai diferenciar de uma empresa para outra não é o que ela faz, é como ela faz você se sentir. E isso não vem de manual técnico, vem de habilidades que são humanas e por isso elas são tão importantes, que no caso são as soft skills. O gestor de experiência do cliente, ele é, acima de tudo,
um especialista em sentir o outro. Então, ele trabalha para poder entender as emoções, as frustrações e os desejos do cliente. E isso exige, talvez, uma das mais importantes soft skills que a gente tem, que, no caso, é a empatia. E a empatia não é uma coisa que a gente aprende assim, do nada, né? Como se fosse um curso e você aprende. A empatia, ela é cultivada. Como que ela é cultivada? Tipo, através de ouvir mais do que falar, perguntar mais do que afirmar e tentar enxergar além do que realmente já está visível. Outro ponto-chave é a comunicação eficaz. Esse profissional, ele vai ter que transformar dados e feedbacks em mensagens muito claras para toda a empresa, do time de produto até o atendimento. E aqui vai um segredo. Tem muita empresa que tem produto muito bom, só que elas pecam por não saber nem ouvir e muito menos comunicar com o próprio cliente. Você já percebeu que, muitas das vezes, o cliente não quer estar certo, ele só quer ser ouvido? E resolver um problema técnico, ele pode levar questão de minutos. Agora, resolver um problema emocional exige muito tempo, escuta, paciência, né? E por isso que o gestor de experiência, ele tem que dominar essa arte de resolver conflitos. Não com gritos ou então impondo autoridade, mas sim com muita estratégia, calma, compreensão, né? Estratégia emocional. E o mais fascinante dessa profissão é que ela conversa com basicamente tudo, com marketing, para poder criar campanhas que toquem as pessoas, com produto, para melhorar o que está sendo entregue para o seu cliente, com tecnologia, para entender como a jornada do cliente pode ser mais fluida e, mais importante, com time de atendimento, para poder garantir que cada contato seja mais humano e mais resolutivo. Ou seja, é uma função colaborativa e interdisciplinar que exige também uma boa dose de trabalho em equipe, que é uma outra soft skill muito essencial para o futuro. E o futuro, ele é feito de pessoas. Tá, mas você pode estar se perguntando, com tanta tecnologia, por que uma profissão tão humana ainda está crescendo tanto? A resposta é simples, é porque mesmo com tanta automação, as pessoas ainda compram com emoção e as pessoas também querem ser tratadas como pessoas. E as empresas que realmente entenderem isso, elas vão prosperar. E os funcionários que dominarem realmente essas habilidades humanas vão sempre estar um passo à frente dos outros. Enfim, se você é aquela pessoa que sempre está se preocupando com o outro, que está tentando aplicar empatia no seu dia a dia, às vezes você não tem que ficar quebrando a cabeça e pensando o que você vai fazer para o futuro. Às vezes o futuro está precisando de pessoas exatamente como você. Muito obrigada pela atenção. Ótima apresentação, meninas. Pensar sobre a experiência humana como centro de qualquer profissão é muito uma visão do futuro. Então, para encerrar nosso TED Talk terceirão, recebemos aqui Victor e Ana Luísa, que vão falar sobre um tema muito presente na educação e tecnologia: educador digital e design instrucional. Bom dia. A gente vai falar sobre a educação e como a tecnologia ela é aplicada na educação, contando com o ChatGPT, toda a inteligência artificial que a gente tem hoje. Então, eu vou começar aqui já falando sobre o que é design instrucional. O design instrucional é a arte de criar experiências de aprendizado eficazes. Um exemplo que é muito bem sucedido aqui na população é o Pablo Marçal, um exemplo. Ele criou o método dele, que eles falam que é o código, né? E trouxe seu público para aquela certa área. O design instrucional é a arte de criar experiências de aprendizado, né? Ele passa por etapas para ser criados e executados. Por exemplo, ao criarmos um curso online, é essencial pensar na estrutura, nos recursos multimídia e na interatividade para manter o aluno engajado. Outro exemplo, um educador de ensino fundamental. Ele procura medidas dedicadas a fim de ensinar seus alunos de maneira mais dinâmica. Como, por um exemplo, usando material dourado, para chamar e destacar a atenção deles. Primeira análise é necessidades. É a etapa diagnosticado. Entendo que são os alunos o que já sabem e o que são as suas dificuldades. Exemplo, antes de criar um curso online de empreendedorismo, o professor aplica um questionário para saber os alunos
e tem a necessidade, quais é o seu interesse, qual que é as suas dificuldades e qual é o recurso que ele busca. Segundo, definição de objetivos de aprendizagem. Consiste em estabelecer metas claras sobre o que o aluno deverá aprender. Exemplo, ao final do módulo, o aluno será capaz de elaborar um pequeno plano de negócio, ou uma planilha também. Criação de materiais didáticos, momentos de planejar e produzir os recursos que serão utilizados nas aulas, exemplos, vídeos, slides e PDFs, e sempre procurando o mais curto possível, para chamar a atenção e engajar o público dele. Exemplo, criar vídeos curtos, explicações e um quiz interessados para revisar o conteúdo. Um exemplo é aquelas abinhas do Google que você já entrou e começou a responder o questionário. Implementação é quando o curso ou material é colocado em prática com os alunos. Exemplo, o professor publica os vídeos e atividades no ambiente virtual. Acompanha o progresso da turma de forma online, com avaliações e atividades online. Avaliação dos resultados. Etapa de verificação e os objetivos foram atingidos. Identificar os pontos de melhoria. Então, ele vai ter feito a prova já, online ou presencial, de forma que ele vai procurar buscar o seu conhecimento e aonde o professor vai ver o que está faltando nele. Tá. Exemplo. Pode falar, então. Sobre o educador digital. Ele é muito além de um professor. Ele usa a tecnologia para incentivar os alunos e deixar as aulas mais dinâmicas, como um apoio mesmo. A gente presenciou muito isso na pandemia, nas aulas que a gente teve online, em AD, que os professores, além de dar as aulas online para a gente, ele dava formulários e atividades online para a gente fazer. Então, ele usa tecnologias para tornar o aprendizado mais dinâmico e acessível. Por exemplo, plataformas de ensino como Google Classroom, Moodle ou Microsoft Teams. Enfim, eu acho que muita gente teve aula no Microsoft Teams no EAD. Como, por exemplo, fóruns e comunidades virtuais. Os fóruns, eles são tipo salas de debates que eles têm um tema e eles discutem por comentários. Cada um fala a sua opinião, enfim, é um debate. Vídeos educacionais que a gente tem muito nas salas de aulas, que os professores passam videoaulas e tudo para a gente ver, né? Isso ajuda o nosso ensino, incentiva, porque, querendo ou não, ficar só ali na aula fica algo maçante. Então, os professores, eles utilizam a tecnologia para se tornar algo mais dinâmico e ficar menos cansativo. Atividades interativas, como o Kahoot, acho que o Estevão faz isso com todo mundo, né? Ele usa o Kahoot para a gente poder interagir e ficar algo mais divertido. Recursos de multimídia e colaboração online, que são os slides. Então, como que as soft skills entram nisso? Querendo ou não, se a gente se apoiar na tecnologia e utilizar apenas ChatGPT, inteligência artificial, não vai ter aquela interação. Então, a soft skills, ela entra na empatia, na comunicação e tudo isso. Por exemplo, nos educadores, eles desenvolvem a comunicação, a empatia, a criatividade e a liderança. E nos alunos desenvolve o trabalho em equipe, a comunicação, a responsabilidade e a autonomia. Ou seja, a educação atualmente, ela tem utilizado muito da inteligência artificial e da tecnologia, mas isso não é tudo. Então, a gente precisa dos professores, precisam dos alunos para poder desenvolver essas soft skills que a gente chama. Então, é tudo isso que a gente faz todos os dias. Trabalho em grupo, a gente apresenta, às vezes, um seminário. Então, isso é algo que a gente tem hoje em dia. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela é um apoio e algo que nos ajuda. É isso. Uma ferramenta. Isso. Bom, então, é muito interessante ver como o papel do educador se transforma e se reinventa. E nos mostra que o aprendizado está em constante movimento, principalmente no nosso contexto como alunos. Então, infelizmente, nosso momento TED Talk Terceirão está chegando ao fim. E quero parabenizar a todos os grupos. Foi um tempo rico em conhecimento,
reflexão e criatividade. Agradecer a todos pela atenção e principalmente ao colégio, que nos proporcionou esse espaço de expressão e reflexão. Agora, devolvo a palavra ao nosso coordenador Diógenes, que dará sequência à nossa programação. Muito obrigada. Meninos, primeiro eu queria agradecer vocês e elogiar. Nossa, realmente me surpreendeu. E quando a gente fala de soft skills, como vocês desenvolveram isso, né? Se a gente pega vocês lá da 9º ano, né, para cá, outra coisa, né? A desenvoltura no falar, na comunicação, na postura, né, na forma de se comunicar, é impressionante como vocês desenvolveram isso. E vocês vão ver a diferença que isso vai fazer. Como foi dito aqui, pessoal, o conhecimento técnico, que é, sei lá, você quer ser advogado, médico, você quer mexer com tecnologia, isso é aprendido. Você senta, estuda e aprende. Agora, a soft skills, que é a habilidade social, interpessoal, ela tem que ser desenvolvida. E esse desenvolvimento, ele vem cedo, ou seja, é aí, ó, quando você está fazendo um trabalho que o professor passa em sala, em grupo. E aí você enfrenta uma dificuldade, né? Você tem como solucionar isso de várias formas. Essa desenvoltura sua que é a habilidade que você vai desenvolvendo, tá? Então, não adianta só o que acontece muito, né? Um aluno faltou, ele deixou a parte dele, larga isso para lá. Vamos falar para o professor o que a gente vai fazer. Bom, isso não ajuda em nada no seu desenvolvimento pessoal. É você saber desenvolver a partir disso. Então, eu queria parabenizar vocês novamente. Me surpreendeu, foi muito bom a desenvoltura de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e veja que quando o professor trabalha em sala de aula, desde a atividade de dupla, em grupos, até desafios, até quando o professor traz uma atividade mais divertida, né, um jogo, algo assim, existe um objetivo por trás disso. Além de você aprender a química, a física, a matemática, existe um objetivo além disso. Tá? A gente quer desenvolver essas habilidades em vocês. Tá? Que são habilidades que a gente desenvolve desde pequeno, tá certo? Professora Sheila, queria que você falasse um pouquinho aqui, rapidinho, só para encerrar, a gente só tem alguns minutinhos, eu vou liberar vocês para o intervalo e depois vocês voltam para cá, tá? Pode encerrar, falar um pouquinho com os meninos. Eu fiquei muito orgulhosa, né, de ver a apresentação dos meninos. Nós tivemos aí esse desafio no 2º bimestre de estudar sobre as soft skills, sobre as profissões do futuro e aprofundar nesse tema e ver o que isso pode mudar na nossa vida, no nosso projeto de vida. Vocês fizeram muito bem, me deixaram muito orgulhosa, coração quentinho, feliz, muito obrigada. E eu já conversei com o nosso coordenador. Eu acho que esse projeto do TED Talk é o pioneiro, mas que pode continuar aí para o ano que vem, né? Um tempo, como a Ana Gabriela bem disse, de momento de expressão do saber, onde vocês compartilham as ideias, aquilo que vocês buscam, que muitas vezes aqui no dia a dia da escola vocês não aprendem. Então, se preparem aí, ensino médio, né? 1ª, 2ª série, quem sabe ano que vem vocês não terão um TED Talk também para fazer, sobre algum tema específico. Né? Muito obrigada a todos. E aproveitem a 2ª parte desse evento, depois do intervalo. Tragam caneta, tá? Nós vamos disponibilizar alguns papéis para vocês fazerem perguntas. Obrigada.